Boa noite, seja bem-vindo a mais um Gotas de Sabedoria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com vocês. E hoje, quarta-feira, é o terceiro dia que nós estamos falando sobre o casamento. Nós vamos falar amanhã, quinta e sexta-feira. E hoje vamos falar das crises no casamento. Como sair das crises? Como lutar pela vida a dois, não é isso? Olha, meu esposo e eu, nós temos 25 anos de casamento. E nós podemos afirmar que nós somos especialistas em sair das crises do casamento. Porque nós já tivemos várias crises no casamento e graças a Deus, com a ajuda de Deus, a gente pôde superar as crises. Um beijo à minha linda princesa Thaís. Um beijo, Thaís, saudade. E então, o casamento, ele é uma caixinha de surpresa. Ele é cheio de altos e baixos. Como eu disse ontem, o casamento é como uma flor. É como uma flor. Ele é lindo, sim, o casamento é muito lindo. Mas existem os espinhos, como uma rosa que ela é linda, maravilhosa, mas existem os espinhos. Então, para você não se ferir, você tem que extrair os espinhos dessa rosa. E assim é o casamento. Tem que extrair os espinhos do casamento, aquilo que nos fere, que nos machucam, tem que ser extraídos. Olha só. Como eu disse, eu e meu esposo, nós tivemos muitas crises no casamento. Nós tivemos muitas dificuldades para sobreviver. Isso tudo é sorte. Nós vencemos, graças a Deus. É sorte? Não. Nós escolhemos juntos servir a Deus, criar os nossos filhos na presença de Deus. Meu esposo, ele sempre foi muito usado por Deus para me ensinar, para me corrigir. Então, o caráter dele me ensinou muito. Quando veio as crises, nós tivemos muita sabedoria para enfrentar. E fizemos da nossa casa um lugar de oração, de fé. Porque senão a gente não conseguia vencer as lutas, dificuldades, né? Não é fácil, não foi fácil para nós, não é fácil para ninguém vencer as dificuldades da vida. Mas vencemos. Casamento é uma construção ao qual Deus é o alicerce. Se você colocar Deus como alicerce, você vence. Meu esposo, dentro da possibilidade dele, sempre me deu o melhor. Ele sempre fez o melhor para mim, sempre fez tudo para me agradar, para me fazer feliz, para me ver bem, mesmo com muitas dificuldades. Então é isso que o esposo tem que fazer para a esposa e a esposa fazer para o esposo. Sempre fazer tudo para ver o outro feliz, dentro das suas possibilidades. Quando você tem a mentalidade de excelência, você tem que ter uma mentalidade de excelência. Então, com certeza, isso vai interferir no seu futuro. Isso vai interferir no seu futuro e no futuro dos seus filhos. E lembra que eu falei ontem que a sociedade, ela começa na família. Depende de como foi construída a família, assim será construída a sociedade lá fora. Certo? No princípio do nosso casamento, nós vivemos crises financeiras, muitas crises financeiras, muitas. Os primeiros 10 anos de casamento, foi muito difícil para nós. Nós tivemos muitas dívidas, entre aspas, né? A gente tinha que trabalhar para comer o que dava para comer, só o que dava para comer, mas nunca desistimos de lutar
para construir, para conseguir algo melhor. Houve um dia em que nós fomos num mercado aqui da nossa cidade e eu fiz a compra ali do mercado todo, né? Quando cheguei ali no caixa, o dono do mercado era, entre aspas, amigo, né? Se dizia amigo. Então, quando chegou no caixa do mercado, eu pedi que se ele pudesse anotar para esperar o pagamento do meu esposo. Meu esposo trabalhava, ganhava um salário mínimo, muito pouco, e eu tinha ali um salão de cabeleireiro, salão assim, cheio de altos e baixos, às vezes dá, às vezes não dá nada. Então assim, estava faltando tudo dentro de casa. Então quando eu fui fazer essa compra no mercado, que eu cheguei no caixa, simplesmente disse que não poderia anotar pra gente. Eu fiquei tão humilhada, eu chorando, voltei, coloquei tudo no lugar de onde eu tinha tirado. Eu poderia ter largado aquele carrinho ali e ido embora, virado as costas e ido embora. Mas eu virei chorando, coloquei cada coisa no seu lugar e pedindo a Deus que mudasse a nossa história de vida. Porque eu lutava trabalhando com sinceridade. Meu esposo sempre foi uma pessoa muito correta, digna, trabalhou com dificuldade. E eu falei, Deus, eu não aceito isso na minha vida. Eu tenho filhos. Meus filhos eram pequenos e a gente não tinha praticamente nada para comer dentro de casa. Praticamente nada. Então eu comecei a orar e falar com Deus para mudar aquela situação na nossa vida. Olha, o casal tem que tomar decisão de viver uma vida melhor. Naquele momento, eu tomei uma decisão de lutar e buscar algo melhor para as nossas vidas. E meu esposo, assim, ele estudava, fazia faculdade. Eu também comecei a fazer uma faculdade para ter uma profissão, para trabalhar junto, para lutar juntos, para nós vencer juntos. Foi muito difícil, mas nós não desistimos. Hoje, graças a Deus, nós temos uma vida melhor. Graças a Deus. Olha, eu vou dizer para você, o casal tem que tomar decisões e viver uma vida de paz. O que significa paz? É só a vida financeira? Não. É ter a prosperidade. É muito além de vida financeira. O que é prosperidade? A vida financeira, quando fala a vida financeira elevada, pensa em carro do ano, pensa em viagens. Quero dizer que uma vida financeira, você tem uma vida equilibrada. É você viver bem com o seu cônjuge, viver bem com os seus filhos, trabalhar e para poder ter o sustento, para manter a sua família. Hoje mesmo eu disse isso para o meu filho. Ele está fazendo medicina, né? Olha só que bênção, né? Para quem passava tanta dificuldade, hoje já tem um filho. Meus filhos são todos formados, né? Já tem tenente, tem dentista, tem um que está fazendo medicina, tem um que é empresário. Olha só onde Deus colocou, né? Isso é porque nós decidimos criar a nossa família e viver na presença de Deus e acreditar que Deus poderia mudar a nossa vida. E nós fizemos a nossa parte. O sucesso. Então, assim, a vida financeira é importante, claro, mas a paz, dinheiro nenhum paga a paz. Nenhum. O sucesso não aceita preguiça. Você não pode ter preguiça, você não pode abaixar. Aquele momento ali eu poderia abaixar minha cabeça, entrar numa depressão, colocar meu marido em dificuldade, porque se eu abaixasse a minha cabeça, entrasse em depressão, caísse numa cama, meu marido não ia ter estrutura para trabalhar, para poder lutar e vencer na vida, como hoje, graças a Deus, nós vencemos. Levantei a minha cabeça e falei, não, isso eu não aceito. O Deus que eu sirvo
O Deus que eu sigo, Ele é fiel na minha vida. Eu vou fazer a minha parte, Deus é comigo. E assim nós fizemos, nós lutamos, nós batalhamos, nós lutamos lado a lado, sempre dividimos as funções. E no caminho tem sempre ajustes. Você tem que ter sempre ajustes. Sempre o esposo, a esposa, os filhos, sempre ter equilíbrio. A única chance do casamento dar certo é os dois ter equilíbrio, ter diálogo e ficar lado a lado um do outro. Lado a lado. Sempre. Sempre. Então, o que acontece? Várias áreas da vida da gente tem que se ir adaptando aos poucos e adaptando um ao outro. As possibilidades têm que ser divididas. E o maior código do casamento é a cumplicidade. É você andar lado a lado e perdoar. Perdão. Se você estiver passando por crise financeira e começar as crises, as confusões, as brigas, vocês não ter diálogo e não haver perdão, você não consegue. Então o maior código do casamento dar certo é o perdão. Sem perdão é impossível o casamento dar certo. O perdão coloca uma pedra no passado. Não é ficar jogando na cara as coisas, é enfrentar a crise e enfrentar a situação e não ficar brigando, ficar lado a lado um do outro, apoiando um outro, e vocês conseguem chegar. Tudo tem jeito, você tem que lutar pelo seu casamento até o final, que casamento não foi feito para ter um fim, não foi. Agora, existem mulheres que estão debaixo de violência doméstica. Quando o cônjuge é violento, agride a esposa, não tem diálogo e acha que pode bater, né, tanto moralmente como fisicamente, não quer conversa, não quer nada, aí é totalmente diferente, Existem limites, e além do limite, acima de tudo, é o respeito. Por isso que eu falo que tem que haver respeito de ambas as partes, porque dentro de um relacionamento a dois, se não haver respeito, não há convivência. Deus é especialista em recomeço. Deus é especialista em recomeço. Se você está passando por uma crise no seu casamento, está pensando em se separar do seu cônjuge, porque não está dando certo, vocês estão brigando muito, pare, converse. O diálogo é muito importante. Olha onde está o erro, equilibra tudo. E Deus, Ele é especialista em recomeço. O amor é mais forte que a morte. O amor é mais forte do que a morte. Então, por que tanto casamento se desfaz? Por quê? Se o amor é mais forte que a morte. A Bíblia diz que por causa da iniquidade, muitos esfriariam. O amor esfriaria. Por que o amor acaba? Porque a criptonita do amor é a iniquidade. E a iniquidade é a coleção de pecados ocultos. Quando você decide viver num pecado e insiste nesse caminho oposto aos caminhos retos de Deus, a seguir os princípios da palavra de Deus, aos códigos milenares do livro milenar que é a palavra de Deus, com certeza não vai haver união, porque não vai haver ali um recomeço com Deus. Você sem Deus não tem como recuperar seu casamento, você sem Deus não tem como recuperar nada na sua vida, porque Deus é quem perdoa, restaura e traz a paz. Traz de volta a paz dentro da sua casa, dentro do seu coração, dentro do seu lar. Você tem que seguir a vida do jeito que Deus estabeleceu.
Você tem que fazer isso. E porque se você seguir a vida da forma que Deus estabeleceu, as misericórdias de Deus vai te dar vitória. Tudo vai mudar na sua vida através da sua atitude, através do seu perdão. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você nesta noite. Eu tenho 25 anos de casado e hoje eu digo pro meu esposo, eu amo muito ele. Se fosse para me casar com ele hoje, de novo eu casaria. Mas nós enfrentamos juntos as dificuldades da vida. Já tivemos discussões? Sim. Né? Mas sempre a gente conversou, chegou num acordo, lutando pelo nosso casamento, lutando pela nossa família. E graças a Deus nós temos uma família abençoada, filhos abençoados, netos abençoados. É a família que Deus estabeleceu na nossa vida. Então que você esteja firme no seu propósito, não joga fora aquilo que Deus colocou nas suas mãos, que é a sua família. Então fiquem com Deus e até amanhã às 22 horas estarei de volta para falar mais uma vez, mais um episódio do casamento. Fiquem com Deus e muito obrigada pela companhia. Faço paz de votos e votos de prosperidade, longanimidade, que o Senhor possa abençoar a sua família em nome de Jesus. Forte abraço e até amanhã.